Olá, bom dia. Olha, no devocional de hoje eu quero deixar uma palavra que eu já trouxe aqui para vocês. Porém, esse é o meu devocional e eu divulgo o meu devocional da manhã, né? A primeira pergunta: vocês sabem qual era a real situação de Pedro quando Jesus intervém na sua vida e traz uma grande pesca maravilhosa? Eu não sei se vocês lembram que Pedro ele estava devendo onde ele habitava. Pedro era um homem provedor, juntamente com seu irmão André, e ele estava devendo, e se ele não pagasse aquela dívida, ele seria levado cativo, escravo, vendido, entre outros porquês, né? E Jesus, chegando ao barco de Pedro, vê ele lavando as redes e pede Pedro para afastar um pouco o barco. E ele entra e começa a ensinar a multidão dali, começa a pregar para a multidão dali. E Jesus fazendo isso, né, pregando a multidão, tendo acabado de ensinar a multidão, ele fala para Pedro, para ele ir ao mar alto e lançar a rede. Mas a diferença disso tudo, que eu sei que existe muitas vertentes de pregação sobre essa palavra, é que quando Jesus chega no barco de Pedro, Pedro é simplesmente solícito e obediente. Jesus só chega no barco de Pedro, pede para ele afastar, ele entra, senta e prega para a multidão. Primeiro ponto. E acabando tudo aquilo ali, eu acredito que Pedro, conhecendo Jesus, quem ele era e tudo que ele vinha fazendo ao redor, ele poderia pensar, só de ele entrar no meu barco, que tinha 2 barcos, ele pede para eu afastar o barco, ele entra no meu barco, ele prega, ensina a multidão do meu barco, esse homem aí é Jesus, ele faz milagres por onde ele passa. Só de ele entrar no meu barco, eu já estou recebendo milagre. Mas não. E Jesus, conhecendo a Pedro, o coração de Pedro, o que Pedro vivia naquele momento, o que Pedro passava naquele momento, Jesus fala: Pedro, vai-te ao mar alto. Alto, onde as ondas são altas, onde vai-te ao mar alto e lance a rede. Lance a rede. E Pedro disse: Senhor, tendo pescado toda a noite, nada, tendo lançado a rede, pescado, ido ao mar toda a noite, não pescamos nada, não trouxemos peixe algum. E Jesus fala para ele: não tenha medo, vai. E ele diz: porque tu mandas, eu obedecerei, assim eu farei. E Pedro foi ao mar alto, lançou a rede novamente e voltou com seus barcos quase indo a pique de tantos peixes que eles pescaram. E pelo apavoro que Pedro teve, pelo tremor que Pedro teve ao falar com Jesus, dava a entender que Pedro nunca havia tido uma pesca tão grande, pela forma que ele se mostra temente, e não só ele, os outros também que estavam ali nessa passagem, é relatado. E o que eu queria deixar de meditação hoje é a disponibilidade. Pedro, ele poderia ter recebido o milagre antes mesmo de ter ido ao mar, porque quando Jesus ele entra no seu barco, pede para ele afastar o barco, senta e prega para a multidão, ele, quando termina todo aquele processo, Pedro ele já poderia ter se prostrado diante aos pés do Senhor, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela tocou Jesus por trás da sua orla, assim como Zaqueu subiu na árvore, assim como outros tocaram Jesus e receberam o milagre de Jesus pela fé. Só que a nossa disponibilidade também é algo que Deus precisa, a nossa submissão e disponibilidade. Pedro até teve disponibilidade, Pedro até teve submissão a Deus, mas a primeira resposta que Jesus deu a ele, a primeira comando que Jesus deu a ele para ele fazer, a primeira coisa que ele fez foi: Jesus, eu já fiz isso e não deu certo.
mas o Senhor está mandando, eu vejo que o Senhor faz aqui ao meu redor, então eu irei lançar a rede novamente. E Pedro, fazendo isso, ele recebeu. E quando ele terminou de fazer isso, Jesus diz a Pedro: não tenha medo, Pedro. Pedro, não tenha medo, a partir de hoje você será pescador de homens. A partir de hoje você será pescador de multidões. A partir de hoje você não pescará mais peixe. Você levará as marcas. Você será minha imagem. Você será pescador de homens. E para quem conhece, Pedro era um dos seguidores, um dos discípulos de Jesus mais humilde, com a profissão mais humilde. Pedro era um simples pescador e provedor de sua casa. Mas ainda assim, Pedro era um homem na qual tocava o coração de Jesus. Nós sabemos que na Bíblia, Pedro foi um dos homens mais ousados, né? E a palavra que eu quero deixar hoje é que eu não sei de que forma você se encontra. Se você já se encontra descrente pelas batalhas da sua vida, pelas coisas que você viveu, por tantas vezes que você foi ao mar, lançou a rede, voltou, lavou as redes, guardou e nada trouxe. Houve um momento na vida de que não existia mais solução para Pedro. Não existia mais uma. Essa era a última solução de Pedro. Ele foi ao mar pescar para pagar a sua dívida. E Jesus, ele chegou no último momento. Ele chega no último momento e dá solução a Pedro. E ainda faz dele o que ele nunca imaginou que seria. Então, manter a sua fé em momentos de calamidade é algo mais difícil. Sim, mas é necessário. Se submeta e se humilhe diante da presença de Deus. Porque se você crê de fato no Evangelho de Cristo e em Cristo, você verás a glória de Deus. Um abraço.